de janeiro, né, o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Pensando Isso. nisso, a gente já trouxe, né, representantes de outra religião. Eu trouxe o Pedro Borges aqui representando o cristianismo, pastor lá da igreja que E também trouxe o Henry, né? do Lá atrás, falando sobre ocultismo, bruxaria, essas paradas aí. Também teve o Adriano e a o Rebeca. Adriano e a Adriana Rebeca Rebeca falando do chamanismo, xamanismo, né? Isso. A gente já atravessou uma galera aqui. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais Do do Candomblé. Candomblé. E Aaron Mich, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Acho que Boa noite, galera. Muito obrigada. Até pra galera saber um pouco quem é você, o que você faz. Explica um pouco aí, conta um pouco da sua história. Assim, pode resumir, ou se quiser contar uma história longa, que é um podcast aqui, pode ir longe. Não, eu vou resumir, que eu acho que o assunto fica mais legal quando a gente chega nos pontos principais, né? Uhum. Eu me chamo Yaromir. Primeiro eu queria pedir desculpas. Na fala de candomblé, a gente geralmente é indicado a estar sempre com as vestimentas, porque é uma forma de protestar, de falar, pô, não existe. Por eventuais coisas do destino, não pude estar a caráter hoje. Mas eu nasci no terreiro, né? Sou iniciada desde os 6 anos. Eu não vou falar, mas tô perto dos 30. A idade a gente não fala. E vamos aqui pra quebrar. Você é iniciada desde os 6 anos? 6 anos. Mas tem muito isso da galera que frequenta também, nunca se iniciou, né? Tipo, não se inicia. Porque eu vi um cara lá que ele falou bem assim: eu frequento desde meus 3, mas eu me iniciei lá pros meus 30 anos. Eu falei, mano, que loucura. Sim. Como é que é? Por quê? O que é o se iniciar? Como é que funciona tudo isso? Então, primeiro tem que explicar o que é o candomblé, né? exatamente. Até da vestimenta, você falou que não tá Sim. aqui, o que é. Pra representar e tudo, eu acho, é um lance da ancestralidade, né, Sim. também, né? Eu Exatamente. imagino. O candomblé, ele é dito como uma religião, Tem gente que não concorda, porque religião significa religar a algo. E no candomblé, nós já nascemos ligados, na verdade, é um reconhecimento da sua ancestralidade, né? Então, tem gente que fala que é religião, tem gente que fala que é filosofia de vida, tem muitas personalidades, como Mãe Beata, por exemplo, que se dizia, não, eu sou católica, mas era Ialorixá, né? Porque, assim, a questão da religiosidade, você ir em um lugar e praticar um culto, isso no candomblé, você vive candomblé. Quem é de santo, você vive candomblé 24 horas. Você passar num encruzilhada, você vai pedir licença pra passar, a gente tem várias nossas coisinhas, né? Assim, então não tem como ser algo só preso no espaço físico, né? Você é a própria ancestralidade. Nós somos as descendentes. A gente cultua a ancestralidade o tempo. E a questão da vestimenta é porque a vestimenta, o candomblé, ele veio, na verdade, ele surgiu, né? No tempo da diáspora, como uma forma também de ser momentos, como eu vou dizer? É porque tem que ter muito cuidado, né? O candomblé é Com certas brasileiro, você diria O assim. culto ao orixá, o culto ao orixá em Kiss e Vodun, né? Ele é de matriz africana, mas o candomblé em si, como ele é hoje, ele é brasileiro. Entendi. Então ele tem mais ou menos uns 500 anos. Uhum. Né? Se a gente pensar como referência às casas tradicionais da Bahia. Uhum. Mais ou menos uns 500 anos. Porque quando fala assim, fala religião de matriz africana. E o que é, tipo, da onde vem essa matriz africana? O que é essa matriz? Tipo, tem alguma coisa acima que, tipo, da onde veio essas referências? Por exemplo, o candomblé, como eu disse a você um pouco antes, né? Ele tem 3 grandes nações, que são as mais fortes e mais populares no Brasil, assim. Que vem da matriz linguística iorubana, banto e jeje, né? Uhum. E essas matrizes linguísticas, elas correspondem a regiões no continente africano. Entendi. Então, por exemplo, se a gente for falar... Eu vou falar de candomblé de Queto porque eu sou iniciada para candomblé de Queto. Você pega ali o centro da África, Nigéria, os povos iorubanos, eles, quando foram escravizados, né? Os colonizadores trouxeram. E a partir daí, teve um evento com relação à cidade de Oió, que fez com que as 3 princesas chegassem até Salvador. Eu acho que Salvador, ali no Recôncavo, foi. E aí, elas vieram numa missão, apesar de chegarem escravizadas. Aí, Bamboche, que trouxe elas, era um babalaô,
é um babalaô é uma pessoa que olha o oráculo, mais ou menos. Eu vou resumir as coisas pra, Ok, né, ok, pra porque ficar... é muito mais Se vir profundo. se vir um termo que eu não sei, eu vou... Eu vou ter que perguntar. Eu pergunto. Ela acha que eu pergunto se eu não entendi, Eu vou também. falar as coisas bem na Superficial. superficial pra gente conseguir falar mais coisas. E aí, trouxe pra cá. E a Nassau, ela, junto com as outras princesas, em contato com as outras pessoas mais velhas que eram sacerdotisas também, que já estavam aqui, elas criaram o candomblé como uma forma de ter um local de resistência e de culto à ancestralidade. Então, Entendi. assim, o candomblé ele é um resgate de memória, Uhum. né? Um resgate de memória, um resgate ancestral e um resgate de identidade negra. Então, por isso que fala que é religião de matriz africana. Você não é um título que o povo de terreiro, por mais que tenha, por exemplo, eu sou uma mulher branca falando, por mais que tenha pessoa asiática iniciada, não interessa. Essa raiz, ela precisa ser sempre resgatada e sempre referenciada, porque veio de lá. Uhum. Então você não vai ver, por exemplo, Iemanjá branca, apesar de pintarem ela de branca. Não existe. Já conseguiram fazer isso aí, né? Tudo bem, conseguiram fazer, mas no culto, não é, no né? vamos ver, não existe isso, né? Uhum. Então, assim, por isso que a gente sempre ressalta, ó, tradições afro-brasileiras de matriz africana. Entendi. Eu queria entender mais também esse processo de iniciar que você falou, que nem o Douglas falou também, o cara fica lá durante 30 anos. Eu imagino muito. Eu vivi numa vida muito na igreja. E aí tem gente que passa, sei lá, 30 anos, 40 anos na igreja e às vezes nunca experimentou de verdade ali a presença de Deus, o amor do Espírito Santo e tudo mais. E tem gente que, sei lá, vive 6 meses ali e vive intensamente, experimenta. E é a mesma coisa no Candomblé, ou como é que é E como é que é essa iniciação, né? É isso que eu queria Eu entender. fiquei sabendo que fica meses, assim, é um negócio. Eu vi um negócio, uma história dessa aí. Eu falei, que é isso, mano? A iniciação, ela é um estalo, assim, em algum momento, o orixá vai comunicar, o orixá, o voodoo, você vai falar, olha, chegou a sua hora, você precisa se iniciar e você passa por uma série de ritos. O período de iniciação mesmo, a partir de Uhum. dura mais ou menos 1 ano, né? Que aí você é iniciado, depois você passa um período de 3 meses com certos resguardos, e aí tem a obrigação de ano, aí você é plenamente iniciado, Entendi. e é isso. São vários ritos do qual você vai reconhecer a sua ancestralidade. Então ali vai sair qual é seu orixá, Entendi. entendeu? Você só E descobre se você for iniciado ou se eu for descobrir quais são os outros. então, isso é uma polêmica. Por quê? Porque o jogo de búzios, ele vai falar ali o Isso eu santo queria falar muito que... Búzios, né? Esse jogo- O jogo dos Queria búzios, ele vai entender falar isso. ali algumas coisas do seu destino, também vai falar o santo que você é indicado. Hum. Na hora da iniciação, algumas vezes, outro santo pode, seja por questão de ancestralidade, de saúde, do que for do seu caminho, algum outro santo pode, algum outro orixá, né? Pode acabar passando na frente, que a gente fala. Aí você vai ser iniciado para ele. Por mais Entendi. que o jogo tenha indicado um outro, né? Durante os ritos, são feitos outros ritos para confirmar e tudo mais. E aí pode acontecer essas coisas.